Passando para a terceira opção, Graphics, essa opção chega a confundir bastante as pessoas. Ele tem aqui, ó, Intel Graphics Patch for Mixed Configuration, para configuração mista. O que acontece, pessoal? Às vezes as pessoas confundem. Eu tenho aqui o meu processador e ele tem uma placa da Intel. Ele tem HD 3000, HD 4000 e agora HD 4600. Aí a pessoa vem e marca essa opção, mas nem sabe por que está marcando. O que acontece? Os processadores de segunda geração da Intel, os SandBridges, são do chipset, as placas-mães. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para não ficar muito confuso. Aqui, ó, o chipset 67, por exemplo. Essa placa-mãe, ela foi feita para processadores de segunda geração, como está marcando aqui, ó. O socket dela, ela permite que eu instale também um processador de terceira geração. Por quê? Porque ambos são do socket 1155. E o contrário também. Se eu tiver uma placa-mãe, que ela é para um processador de terceira geração, eu também consigo instalar um processador de segunda geração. Isso que ele chama de configuração mista. Eu tá com o meu hardware invertido. Eu comprei uma placa-mãe que foi feita por um processador de segunda geração, mas eu instalei um processador de terceira geração, o Ivy Bridge. Vai funcionar perfeitamente. Só que aí o que acontece? O sistema ele não consegue entender muito isso, porque vamos supor que ele está esperando uma placa-mãe, uma placa de vídeo, por exemplo, HD 3000. E ele olha lá, tem HD 4000. Ele não sabe o que fazer, porque é o contrário do que ele esperava. Então, habilitando essa opção, você vai corrigir esse comportamento em hardwares que estão em configuração mista. E isso é o que ele se refere. Tendo uma configuração mista entre SandBridge e Ivy Bridge. No geral, quando você já compra um processador, você compra exatamente a placa-mãe para aquela geração. Isso aqui é um caso muito raro, que dificilmente você vai ter aí se você comprou o hardware já correto. Pode acontecer de você ter comprado, por exemplo, uma placa-mãe de segunda geração e um processador de segunda geração. Lançou o processador de terceira geração, você foi lá e trocou só o processador. Não quero gastar com uma placa-mãe nova não. Eu vou lá só comprar o processador, que é o mesmo socket, e eu vou instalar aqui. Beleza, funciona. Só que aí você tem que marcar essa opção. O meu caso não é esse, eu deixo desmarcado. Vamos vir aqui na opção miscelânea. A opção miscelânea, pessoal, como eu escolhi DSDT Free, ele marcou apenas a única cache que é indispensável para o funcionamento do Hackintosh, que é a Fake SMC. Como está escrito aqui, ó, Mandatory Cache, ou seja, é a cache obrigatória em todo o Hackintosh. Se você não tiver ela, vai dar pau, vai dar kernel panic e não vai funcionar de jeito nenhum o seu Hackintosh. Então, por padrão, ele já instala essa cache para a gente. Relacionado a essa cache, existem mais duas que ele não marca por padrão, que seria a Fake SMC Plugins e a Fake SMC Hardware Monitor. O que são essas outras duas? A Fake SMC Plugins, ela vai instalar para a gente algumas caches, essas que são mostradas aqui embaixo, que vão conseguir monitorar os sensores da sua placa-mãe. Você vai conseguir ver, por exemplo, temperatura, rotação de cooler, todas as informações que a BIOS consegue ler, a BIOS consegue repassar para o sistema operacional. Juntamente com esses plugins, tem o Fake SMC Hardware Monitor, que ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar esses plugins que foram instalados para recuperar a informação da placa-mãe e mostrar para vocês. Eu, particularmente, eu não instalo nenhum dos dois. Porque esse tipo de informação não me interessa
E são duas coisas a menos para me preocupar caso dê problema no Hackintosh. Eu tenho que descobrir o que foi que deu problema. Então, sem isso aqui vai funcionar normalmente, pessoal. Não é obrigatório, tanto que ele não vem marcado por padrão. Então, eu particularmente recomendo a vocês a não selecionar nenhuma das duas. Aqui agora a gente tem essas três opções: Elixir Force Legacy e Evo Reboot e Null CPU Power Managed. Por padrão, no DSDT Free elas estão desmarcadas. Eu vou voltar no Quick Start, vou marcar a opção Easy Beast. Vou voltar em Drivers e reparem que ele marcou exatamente as três opções que eu falei para vocês agora. O que acontece, pessoal? Essas caches, elas são instaladas no sistema quando você usa a opção Easy Beast, que, como eu falei no início, no caso a sua placa-mãe não tem um arquivo DSDT e não usa BIOS UEFI. Ou seja, ele vai instalar essas caches para prevenir possíveis kernel panics que venham a acontecer. Kernel panic, para quem não sabe, pessoal, é como se fosse a tela azul da morte do Windows. É um erro que dá que o sistema não consegue lidar com aquilo e trava a máquina. Então aqui, ó, a Elite Force Legacy, ele vai instalar uma cache que vai prevenir reset e reboot no sistema. Atentem para essa opção aqui, ó, Requiring a Edit DSDT and None are Available. O que quer dizer, pessoal? Você precisaria de um DSDT, mas nenhum foi especificado. Que é exatamente o que eu falei. Você não tem um DSDT e sua placa precisa. Então, ele instala essas três caches. Essa primeira, a Evo Reboot e a Null CPU Power Management. Eu vou voltar para a opção Quick Start, vou selecionar a minha opção que eu uso, DSDT Free, vou voltar para Drivers. Essa penúltima opção, PS2 Keyboard, Mice and Trackpads, seria caso você estivesse usando um teclado ou um mouse que não seja USB, que seja do tipo PS2. Eu já tive problemas com isso, pessoal, e nem essa cache resolveu. Então eu recomendo a vocês que sempre usem teclado e mouse USB para não ter esse tipo de problema. Também, se você está instalando um Hackintosh em um notebook, coisa que eu também não recomendo, vocês vão precisar habilitar essa cache, principalmente para habilitar ali o trackpad e o mouse, o trackpad, o mouse e o teclado para ser reconhecido perfeitamente. Eu não uso nenhum dispositivo PS2, então vamos desmarcar. O USB 3.0 serve basicamente para o que ela já está falando. Ela vai habilitar as portas USB 3.0 da sua placa-mãe. Então, nessa placa-mãe eu tenho o USB 3.0, eu seleciono essa opção. Passando por opção de rede, aqui é possível a gente instalar, possível e necessário, né, a gente instalar as caches da placa de rede. Novamente, se você não sabe qual que é a sua placa de rede, vai no site do fabricante que ele vai estar informando para a gente. Então vamos aqui achar, olha lá, LAN Realtek 8111, certo? Então vamos vir aqui. Realtek, nós temos duas opções, pessoal. Tem a opção do LNX2 Max, que ele serve para ser Realtek 81XX, ou seja, 81, e o que vier aqui depois. No caso, a minha 8111, beleza, eu posso instalar essa cache, que ele vai reconhecer minha placa de rede, vou poder acessar a internet normalmente. Essa cache, ela não é oficial. Tem aqui, ela é portada do Linux, foi juntada com a opção do Chuck, etc. Ou seja, ela é uma cache modificada. Eu sempre uso essa cache, funciona perfeitamente para mim, pessoal. Não tenho do que reclamar. Caso você não consiga com essa cache,
existe essa segunda aqui. Essa segunda, ela é a cache, digamos, oficial da Realtek para o OS X. Ela vai servir também para a série 81XX e vai instalar a cache, essa cache em particular. Não funcionou o LNX2 Max, instala essa que vai dar certo. Não funcionou, aí é problema, pessoal. Aí tem que correr atrás e ver qual que é a sua versão, se alguém já teve um problema parecido. Aí é onde começam, digamos, as dores de cabeça, né? Tentar descobrir por que não funcionou, sendo que eu selecionei a cache que era, teoricamente seria compatível, né? Essa segunda cache é para quem tem placa de rede da Intel, a série 825XX. E a primeira cache é para quem tem placa da Atheros. Eu marco a opção do LNX2 Max. Vamos aqui na opção System. Aqui na opção System, pessoal, nós temos aqui basicamente duas opções. Essa primeira opção, Apple ACPI Platform Rollback, ele vai fazer o quê? Dentro dela a gente tem duas opções. 10.6.8 Rollback for ASUS X58 System. Para quem tem placa-mãe da ASUS que usa o chipset X58, o que acontece? Quando foi lançado o Lion 10.7.4, ele deixou de dar suporte às placas-mães que contenham o chipset X58. Então, se esse é o seu caso, você vai marcar a sua opção, que ele vai fazer o quê? Ele vai voltar essa cache para utilizar a versão da 10.6.8, que tem suporte ao chipset X58. Isso acontece somente para quem tem placas-mães com esse chipset e está usando o sistema acima do 10.7.4. Se você não tem, não precisa marcar. A opção de baixo, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o rollback, ou seja, ela vai voltar a mesma cache para quem instalou a versão 10.8.2 no seu Hackintosh, e a sua placa-mãe ela não é Gigabyte. Quem tinha um Hackintosh rodando até 10.8.1 numa placa-mãe que não é Gigabyte e depois migrou para o 10.8.2, teve problemas. Então o que ele faz? Ele faz um rollback somente dessa cache para a versão 10.8.1, que é a versão funcional para essas placas. Não é o nosso caso, ou melhor, não é o meu caso, então eu não marco essa opção. A terceira opção que ele fornece aqui para a gente, por padrão, ele já marcou, pessoal. O que acontece? Retornando aqui na opção MISC, miscelânea, reparem que quando eu usei DSDT Free, ele não marcou a cache de Null CPU Power Managed. Por quê? Porque aqui em System, ele vai utilizar a cache original da Apple, somente com um patch para evitar resets, evitar ficar reiniciando a máquina. Por que ele fez? Ele usou essa cache e não utilizou a outra. Porque, como eu falei, quando você tem uma BIOS e Wi-Fi, o S10 já vai reconhecer praticamente tudo nela. Então aqui só foi preciso uma modificação na cache original. Essa cache, pessoal, ela é exclusiva por versão. Por exemplo, eu estou rodando aqui o Mavericks, que é a versão 10.9. Quando sair a 10.9.1 e eu, por exemplo, instalar, eu não formatar aqui com essa versão, eu estou com a 10.9 instalada, eu vou lá no site da Apple, eu vou baixar o combo update para 10.9.1. Quando eu rodar esse combo, eu vou precisar aplicar novamente esse patch aqui. Por quê? Porque com o combo update, ele vai substituir essa cache que a gente está instalando agora pela original.
então eu vou ter problemas. Então eu vou ter que, depois de rodar o combo update, fazer isso, aplicar esse patch novamente. Continuando aqui na terceira opção, nós temos o bootloaders. O bootloaders, pessoal, é um ponto crucial que a gente precisa no Hackintosh. Eu já falei isso em outro vídeo, eu vou explicar novamente para ficar completo nessa série. O bootloader é aquele, vamos dizer, o software responsável por efetuar o boot no sistema operacional. Quando a gente instala o Hackintosh, a gente usa o pendrive já está com o bootloader instalado. Se eu tirar o pendrive e der o boot, eu não vou conseguir entrar no sistema. Então o bootloader faz exatamente isso. Ele dá um suporte para a gente poder efetuar o boot no sistema. Se a gente tiver, por exemplo, um dual boot, o Windows OS 10, é o bootloader que vai comandar isso. Que ele vai dar a opção para a gente dar o boot no Windows ou dar o boot no OS 10. Por padrão, ele seleciona a última versão. Então, eu vou deixar essa opção marcada, que é obrigatório. É obrigatório entre aspas, pessoal, porque vocês podem utilizar outro bootloader. Por exemplo, tem o Chameleon, que é o bootloader original de onde o Chimera foi originado. E tem também o Clover, que é bastante utilizado. Eu, particularmente, sempre utilizo o Chimera e sempre tive sucesso. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e clique em gostei. Também não deixe de dar sua opinião nos comentários.